Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta ao nosso canal. Meu nome é Bárbara Blue, eu sou orientadora em desenvolvimento pessoal, apaixonada pelos temas pertencimento, conexão, lar e agora também autora do livro publicado A Invenção do Desejo e Sua Doçura. E é justamente esse o tema, tanto do vídeo de hoje quanto dos dois próximos. Então vou criar aqui uma série desses 3 vídeos que vão falar sobre escrita, baseado pelo processo da minha experiência em publicar esse meu primeiro livro. Então, se você tem identificação com esse tema, se você gosta de escrever, se você pensa um dia em escrever um livro, ou se você inclusive já começou esse processo, eu tô aqui para contribuir, te contando um pouco pelas coisas que eu passei. Eu quero deixar claro no início desse vídeo que se você tá buscando passo a passo, dicas mais práticas de como passar por esse processo, esses vídeos não vão falar sobre isso. Porém, eu vou ficar muito feliz em contribuir, em te ajudar, se você deixar suas dúvidas específicas aqui nos comentários, tá? Eu vou focar aqui nesses vídeos mais no desenrolar do processo associado com o meu tema, que é um tema do desenvolvimento pessoal, o tema de encontrar essa voz, o processo de se colocar na posição de se expor, escrever um livro, passa por muitas fases de amadurecimento, digamos assim. Tá tudo ainda muito fresco em mim, então eu vou tentar trazer o máximo de informação nesse sentido. Eu vou estar dividindo essa série desses 3 vídeos da seguinte forma, só para ficar mais didático. Eu vou falar do momento da escrita, a segunda parte, o segundo vídeo, eu vou falar sobre a fase de publicação. E a terceira fase eu vou falar sobre o lançamento, sobre trazer o livro para o mundo, olhar cara a cara ali para ele, entregar ele para as pessoas. Então vamos lá. O vídeo de hoje começa pela pergunta que me fizeram várias vezes. Menina, você escreveu um livro? Me conta, como é que foi isso? E aí eu... Tipo, sério? Senta aí, vamos tomar um café para começar a contar essa história. E a história começa da seguinte maneira. Eu não pretendia escrever um livro. A escrita foi e é natural da minha vida. Eu comecei a me identificar muito com a escrita desde criança. Eu sempre gostei de ler. E principalmente no momento... Eu acho que eu tinha acabado de aprender a escrever. Eu lembro muito do período de férias, que eu ia para casa dos meus avós, onde eles têm aquela máquina de escrever, né? E eu gostava muito de brincar de escrever bilhetes, fazer dobragens ali no papel e dar de presente para os meus familiares e os meus amigos mais próximos, numa forma de presentear sentimento. Eu gostava de falar para eles que eu gostava deles e escrever alguma coisinha sobre eles. Logo depois eu mantive essa prática através de cartas, daquelas correspondências à distância com amigas que moravam em outros estados. E a seguir eu comecei a escrever poesias para a época da escola, gostava de declamar poesias. Foi isso, esse foi o meu início, foi o início da minha história com escrita. É algo que eu nunca esperei nada além disso, era simplesmente natural pra mim e foi dessa forma. Eu perdi um pouco o contato com a escrita na adolescência e eu retomei a escrita, e aí é o ponto onde a gente começa a falar do livro, da escrita do livro, da Invenção do Desejo e Sua Doçura, que eu já vou apresentar pra vocês. Que foi, na época, eu tinha 21 anos e eu comecei a escrever dentro de um material, dentro do Word, escrever diariamente a respeito de sensações que eu estava tendo naquela fase, naquele período da minha vida, com a
a intenção de colocar no papel aquelas palavras e de talvez observá-las de uma outra forma, de uma outra perspectiva. Então, nesse ponto, a escrita voltou para mim muitos anos depois, a partir lá da infância, de forma, de novo, muito espontânea, onde eu não estava conseguindo me expressar muito bem com as pessoas ao meu redor, no momento que eu estava vivendo, e eu simplesmente fui pro computador e resolvi começar a escrever. O que aconteceu foi que esse exercício repetidamente gerou uma quantidade, um material enorme, com o passar dos anos. Alguns gaps, alguns espaços ali, em alguns meses, um ano particular ou outro, mas eu sempre continuei dando andamento. Isso foi 2012, 13, 14, 15, até o final de 2015, eu acho, que foi o processo em que esse material era simplesmente uma pasta para colocar sentimentos e palavras. Bom, até o momento em que eu resolvi fazer a releitura daquilo, eu olhei aquele documento e falei, nossa, como eu escrevi, né? Tipo, caramba, quanto tempo, que legal, deixa eu ver o que tem aqui, deixa eu ver o que tinha lá no início. E ao fazer a releitura daquele documento, daquele material, eu consegui observar a partir de um outro ponto, né? Depois de muitos anos, eu olhar para trás e falar, olha, que legal, eu deixei o registro aqui de uma fase da minha história que tem um início, um meio, tem um desenrolar, tem um amadurecimento. Será que eu consigo transformar isso colocar um início, meio e fim numa história a ser contada? E essa vontade não veio em absoluto para de novo escrever um livro ou dividir com alguém isso. Essa vontade veio pelo fato de que aquele período registrado da minha história lá nesse documento foi um período que ainda não estava bem definido. Apesar dele já estar passando, de estar se acalmando, eu ainda ficava muito na minha cabeça me perguntando como mudar de fato para a fase seguinte. Esse era o meu objetivo naquela época da minha vida. Eu queria mudar de vida, eu queria mudar a forma que eu via as coisas, eu queria mudar o que eu fazia, mas eu não estava conseguindo saber muito bem como. E como tudo que estava naquele papel refletia o dia a dia, eu falei, e se eu fizer o contrário? E se ao invés de eu viver e depois registrar no papel, por que não, se eu tô tendo essa dificuldade da mudança, eu fazer o oposto? Eu colocar no papel o final que eu quero e depois eu vou lá e vivo aquilo. Simples assim. Essa foi a ideia genial. Então, de fato, foi isso que aconteceu. Eu resolvi falar e usar aquele documento como um marco para eu conseguir falar, acabou essa fase da minha vida, não quero mais. Eu vou escrever lá na última página, fim. E vou usar isso como impulso para sair para uma próxima. Tendo feito isso, eu acho que eu tava tão feliz, com vontade de, nossa, aliviada, que naturalmente eu fiquei com vontade de compartilhar aquilo. E eu dividi com uma pessoa muito próxima a mim, que tenho muita intimidade, que é o meu pai. E que sempre acompanhou, assim, sempre incentivou muito a escrita em mim. E aí quando eu dei pra ele aquele documento, era tipo assim, esse aqui é meu certificado de vida, meu diploma de vida, tô passando de fase. Ele teve uma reação diferente da que eu esperava. Ele falou, nossa, que incrível, você tem que publicar isso. E eu falei, oi? Pai, eu não vou publicar isso. Imagina, olha o que tá escrito aí, pai. Que não tem nem um porquê. Pra que isso serviria para as pessoas? Nunca teve esse propósito, era algo pra mim. Enfim. E ele falou, não, eu acho que pode ser muito rico, sim, para outras pessoas. Pensa nisso. Ok, eu vou pensar nisso. E foi nesse momento que eu comecei a me perguntar se aquela ideia de tornar aquele material, aquela escrita publicável, tornar ela um livro, eu não estava topando, eu tive aquele engasgo naquele momento, por ter medo de expor aquilo,
apesar de alguém me falar que é interessante que isso chegue a outra pessoa. Ou 2, se eu realmente acreditava que aquilo não era um material a ser publicável, era para ser meu e tinha outra finalidade. Foi essa pergunta que eu me fiz e a resposta mudou tudo o que aconteceu a seguir. Eu resolvi topar o incentivo que a vida me deu, digamos assim, e falei, bom, vou embarcar nessa então, já que eu sinto que pode gerar algo positivo no outro, vou fazer esse teste. Dei para mais 2 pessoas lerem aquele manuscrito, né? Na época nem era um manuscrito, daquelas ideias lá. E eu tive 2 retornos bem interessantes dessas outras pessoas, que basicamente me falaram para seguir em frente. Então elas foram positivas a respeito da publicação, e me trouxeram algo para pensar a respeito, que era transformar tudo aquilo que estava escrito fazendo um link, fazendo uma ponte com o leitor, já que a partir desse ponto eu ia precisar considerar essa outra pessoa do outro lado. Afinal de contas, um livro aí sim, se ele fosse tomar um formato de um livro, ele precisaria ser capaz de chegar até o outro. A partir desse processo, eu vou falar aqui para vocês no próximo vídeo, que é a fase onde a gente entra na formatação de todo esse material, né, para entrar numa publicação, para cumprir os objetivos aí do livro. Então, se você tem curiosidade aí como escrever um livro, lembre-se de que existem muitos formatos diferentes de livros, com muitos objetivos diferentes. Então, eu sei que a gente tem aquela ideia do romance best-seller, não necessariamente esse precisa ser o seu caminho. Existem os livros científicos, os livros didáticos, a poesia. Se você se considera parte desse mundo da escrita, se você ama, se faz sentido para você, se você se expressa dessa forma, fica aqui meu incentivo para você seguir em frente na sua jornada, independente dos caminhos e oportunidades que apareçam. Eu ainda estou elaborando tudo que eu estou aprendendo com esse processo. Então deixa aí as dúvidas, que eu vou ficar muito feliz em compartilhar mais com vocês. Espera aí o próximo vídeo. Até! Mais uma coisa. Se você curtiu o vídeo, se você assistiu até aqui, dá um like, né? A gente tá começando aqui, vamos impulsionar um ao outro, marca, envia pros amigos que possam se interessar, vamos fazer essa comunidade crescer juntos. Tô bem empolgada em trocar e poder contribuir mais com vocês, mas me deem os retornos.